Olá, meu querido, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja conosco. Meu querido, eu recebi ontem, sábado, dia 2, a visita de um grande homem de Deus, um pastor, que eu convidei para vir à minha casa para nós trocarmos alguma ideia. Ele está chegando em Corumbá, como eu cheguei em Corumbá há pouco tempo. E, queridos, nós estamos discordando ou discorrendo, não é discordando, discorrendo sobre alguns princípios bíblicos. E ele falou uma coisa que chamou a minha atenção, que me fez voltar há muitos anos atrás, lá na minha conversão. Ele falou assim, hoje o povo se ocupa de ler a Bíblia. E ler, a gente lê livro, lê jornal, lê uma mensagem no muro. E ele falou, olha, a Bíblia a gente se estuda. Aí eu fiquei refletindo, concordei com ele, não refutei, fiquei calado, porque naquela hora o Espírito Santo me levou a muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar o Evangelho de João. E estudando versículo por versículo, palavra por palavra, vírgula, um porquê da vírgula, porquê do ponto final, quem estava falando, se era Jesus, ou se era o autor do livro, ou se era uma outra pessoa que estava falando, eu tive um encontro com Jesus. Eu tive a revelação da palavra de Deus através do estudo da Bíblia. Estudando a Bíblia, eu tive um encontro com Jesus. E, queridos, eu estava lembrando, analisando. Nós temos aqui na cena 2, Atos 17, 11, que fala, ora, estes de Bereia. Quem são os de Bereia? São os moradores de Bereia. Eles eram mais nobres, mais inteligentes que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com toda a atenção, examinando, ou seja, estudando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Meu querido, os crentes de Bereia, que estudam a Bíblia, os crentes de Bereia, que conhecem a palavra de Deus, jamais vão seguir falsas doutrinas. Porque se uma pessoa ministrar um falso ensinamento, ele vai fugir fora desse falso ensinamento. Sabe por quê? Porque a pessoa que estuda a Bíblia conhece a Bíblia. Quando eu terminei de ler todo o Novo Testamento, estudando o Novo Testamento, eu já tinha todas as doutrinas bíblicas que a teologia sistemática defende. Quando eu fui estudar a teologia sistemática, eu falava, não, isso eu já conheço. Realmente é assim. E tinha algumas partes da teologia que eu não concordava, que eu discordava, porque o estudo teológico é estudo humano, mas com base na Bíblia. E, meu querido, eu tenho desafiado você para estudar a Bíblia conosco. Criei um grupo de estudo da Bíblia, para que nós possamos crescer espiritualmente. Não é necessário estudar muitos capítulos no dia, mas é necessário estudarmos pelo menos um capítulo todo dia. Eu estou fazendo um acompanhamento de um programa com um pastor lá de Campo Grande, meu amigo lá de Paranaíba, meu amigo de Costa Rica, pastor Ronaldo Fama. Ele posta todos os dias estudo da Bíblia de 4 capítulos, 3 capítulos por dia. E não é muito, meu querido. Eu estudo todos os dias 3 capítulos da Bíblia, analisando o que o autor está falando, o que Jesus está falando, ou o que outras pessoas estão falando, e quais os ensinamentos extraídos desse estudo. E como devo aplicar esse ensinamento na minha vida. Como devo obedecer e que tipo de oração eu tenho que fazer com referência ao estudo da palavra de Deus. Então, meu querido, venha estudar a Bíblia conosco. Se você deseja participar do estudo da Bíblia,
mande aí uma solicitação para você participar. No começo, agora, nós estamos estudando apenas um capítulo do Evangelho de João. Depois nós vamos estudar 2 capítulos de outros livros. Depois vamos estudar 3. Mas de preferência 1 ou 2 capítulos no máximo, para que haja uma grande produção na nossa vida, uma grande edificação. Quando eu estudei o Evangelho de João capítulo 5, quando chegou no versículo 24, eu entendi que eu não precisava reencarnar, que eu não precisava voltar nesse mundo para tomar posse da salvação. Eu entendi que bastava eu crer no Deus que enviou Jesus Cristo nessa terra. E naquele momento eu criei, a aplicação foi, eu fiz uma oração pedindo para Jesus perdoar os meus pecados e vir habitar no meu coração. E tomei posse da vida eterna. Você quer crescer espiritualmente? Você quer realmente meditar na palavra de Deus? Você quer crescer na sua vida, no relacionamento com Deus, com a palavra de Deus? Estude a Bíblia. Não leia, mas estude a Bíblia. Eu agradeço ao pastor Cristóvão que me passou essa palavra que chamou o meu coração a atenção. E ele não refutou nada, não comentou nada, mas quando ele falou Bíblia, a gente não se lê, Bíblia a gente se estuda, eu falei, ele está com a verdade. Meu querido, aprenda isso. Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem como estudar. Deus não tem como ser estudado, mas a palavra dele tem. Portanto, estude a Bíblia. Essa é a dica bíblica de hoje, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém.